No próximo domingo, o Brasil vai às urnas para eleger o novo presidente do país. Em meio a manifestações, discursos acalorados e muitas incertezas sobre o futuro nacional, a votação deste ano é tratada por especialistas como um dos momentos mais importantes da recente história democrática do Brasil. Para falar sobre isso, nós recebemos mais uma vez aqui no estúdio o cientista político e professor da Unesp, Max Vicente. Max, muito obrigada mais uma vez. É um prazer imenso sempre estar aqui. Max, no último fim de semana nós tivemos várias manifestações contra e a favor do candidato que no momento lidera, né, as pesquisas, né, que apontam a corrida eleitoral. Como você avalia o impacto dessas manifestações sobre essa reta final da campanha? Bem, eu creio que dentro do que é um espírito democrático, não é, das pessoas poderem participar, é desejável que tenha esse tipo de manifestações, inclusive mais, porque é uma forma que você tem de externar teu posicionamento, teu ponto de vista. Foi extremamente válido porque, teoricamente, aquilo que se suspeitava que existia, não é, que era o voto feminino que poderia decidir ou não decidir, se tornou público. Salvo engano, não me lembro de nenhuma manifestação na história do nosso país, tanto a favor como contra, de o voto feminino ou a mulher tomar a liderança dentro desse processo. Ora, se nós pensamos que a maioria da população do Brasil é mulher, são mulheres, né? Evidentemente que essas manifestações, elas são, vamos dizer assim, um ícone na trajetória política do país. Não é? Ou seja, se tenta de alguma forma superar toda essa trajetória nossa do patriarcado, do homem controlar, de achar que política não é para todo mundo, não é? E se discutiu isso nas ruas. Isso implica em dizer que quem era a favor se manifestou e quem era contra também externou. Isso é muito válido, não é? Muito válido. Claro, um provoca reação no outro, é um processo dialético imediato. Se eu sou a favor e saio na rua, o contrário vai fazer o mesmo, ou tentar fazer o mesmo, regimentar as forças dele para poder contrarrestar o impacto daquele que criticou o posicionamento dele. Falando mais especificamente, né, da postura das mulheres, você acredita que o papel delas no processo político brasileiro, ele tende a se fortalecer de agora em diante? Eu diria que é o meu desejo profundo, né? que isso aconteça, né? Porque quem estuda um pouco a história percebe, não é, quanto custou o voto feminino no nosso país, né? O quanto que se demorou. E o que mais grave de tudo é que o contingente populacional de mulheres é maior do que o homem, né? E para o mercado não há distinção entre homem e mulher, é setor produtivo. Portanto, tanto contribui o homem como contribui a mulher no crescimento do país. Se isso é verdade, chegou a hora da mulher ter uma representatividade muito maior, até para a gente poder sair desses rankings internacionais que nos colocam num lugar inferior a países que nós consideramos que são menores, que têm mais problemas do que o nosso, em termos do que é a participação da mulher. Portanto, desde o meu ponto de vista, essa manifestação e esse desejo da mulher participar é algo que pode, sim, de alguma maneira muito radical, muito profunda, interferir no processo político. Porque o que nós tivemos até agora foi uma espécie de, bom, já que a lei diz, vamos ter que fazer, né? Mas agora não, agora ficou claro que a mulher quer, né? E isso é muito importante, né? Que almeje o cargo, porque a visão que pode ter uma mulher com relação a determinados temas é muito diferente da visão que pode ter o homem. E com isso quem ganha é a democracia e somos todos nós. E já pode ter influências para esta eleição. Com toda certeza. Não há a menor dúvida de que é um segmento que pela primeira vez ganha um estudo específico, porque até agora o que nós tínhamos? Os trabalhadores, não é? Quer dizer, os sindicatos, não é? Mas não, agora é uma questão de gênero, que ultrapassa o sindicato, o que ultrapassa uma categoria. Não é? E a mulher percebeu que ela tem que avançar em termos de elaboração de leis, de projetos, de áreas que são de interesse dela, e está entendendo que é o momento de participar. E elas podem decidir sim. Particularmente, não acredito nas pesquisas que estão sendo publicadas ultimamente, não é? Porque tenta, de alguma forma, encobrir o que de fato aconteceu domingo. Né? Ou seja, as pessoas que foram na rua eram um número muito significativo. Né? Esse número significativo não aparece nas pesquisas, portanto, é fundamental que se comece a duvidar da validade dessas pesquisas, que não tem
por trás uma intenção não tão clara como que a gente pode pensar, não é? Não tiro a validade da pesquisa, mas tenho dúvidas de que ela pode estar direcionada, porque essas pesquisas não nos falam se são homens ou mulheres que foram entrevistados. Né? Então, portanto, muita atenção com essa pesquisa e muita atenção para não se deixar influenciar pelo voto dessa pesquisa, não é? Que seria o chamado voto útil. E professor, falando de uma forma geral das manifestações, você acredita que elas podem ter mudado a relação do brasileiro com a política? A um ponto radical, eu diria que não, né, Leire? Mas, por outro lado, o que está muito claro dentro deste processo eleitoral é que o voto é importante, não é? Participar é importante e é decisivo, não é? E é decisivo. Eu não sei se para bem ou para mal, o fato de nós termos esse processo tão curto e que não deu tempo de você conhecer, de nós podemos conhecer propostas dos candidatos, por outro lado, nos obrigou muito rapidamente a tomar uma decisão. E eu penso que só depois desse processo eleitoral é que as pessoas vão começar a refletir naquilo que foi feito. Né? Infelizmente, não dá para fazer o processo contrário, né, Leire? Exatamente. De pensar primeiro nas consequências. E depois que você vota, que você vê as consequências. É uma aprendizagem, né? De tal forma que eu vejo que sim, que é um momento muito tenso, muito difícil, mas, por outro lado, extremadamente democrático. Professor, agora a gente vê, né, que essa ascensão de grupos de extrema-direita, ela não vem ocorrendo só aqui no Brasil, Sim, né? É um fenômeno mundial. Qual que é o impacto dele para os próximos anos? De cara, eu diria o seguinte, né, que esses grupos, eles detestam a democracia. Né? Para isso a democracia não serve, porque a democracia implica pluralidade. E o princípio deles é não aceitar a pluralidade, a diversidade, a alteridade, ter pessoas que pensam diferentes, que têm direitos tantos quanto eles. Não é? Esse discurso é muito perigoso, nasce na Europa, diga-se de passagem, não é que nós criamos, não. O que nós temos na América Latina como um todo são reflexos desses grupos, não é? Que nascem na Europa por conta do problema de imigração, da crise econômica deles, surgem esses grupos autoritários e nós tentamos imitar, mas de um lado mais conservador, que é o que nos interessa, do lado do patriarcado. Não é? Quer dizer, revigorar posicionamentos, posturas que não condizem em absoluto com o processo democrático. Portanto, o processo democrático ele tem que ter medidas rigorosas, duras com esses grupos, porque não é isso que a população quer e não é isso que a democracia defende. Não é? Se eles querem participar dentro do jogo democrático, não é? Então que abram mão da radicalidade. E isso eles não estão dispostos a abrir sob nenhuma das hipóteses. Professor, eu te agradeço por mais essa vinda aqui, por todas essas semanas que a gente pôde, né, conversar sobre esses temas tão importantes para a decisão do próximo domingo. E agora é aguardar nas urnas, né, o resultado. Exatamente, e que as pessoas pensem, e todos nós pensemos muito, né, na hora de votar. Nós estamos, no fundo, projetando um país para 4, talvez mais anos. Né? Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. Muito né? grande. Muito obrigada mais uma vez, professor. Eu que agradeço a oportunidade.